pessoal, tudo bem? Para mais um Jeito com Elas, agora na fase quarentena de coronavírus, todo mundo em casa estudando, vendo vídeo, são muitas lives o tempo todo. E aqui nós também continuando aí com os nossos vídeos para ajudar vocês aí a estudarem, a entender melhor o que está acontecendo. Já tivemos alguns vídeos falando a respeito do coronavírus aqui no canal, né? A professora Cris falou com relação ao contrato de seguro, a professora Fernanda Macedo também falou com relação ao consumidor, enfim, o pessoal está dando bastante foco nisso, porque é a preocupação geral hoje com a questão do coronavírus, né? E eu vou falar hoje sobre a influência e o que pode mudar e o que pode acontecer com o impacto do coronavírus no Direito de Família. Vamos dar uma olhada? Bom, pessoal, o que acontece? Evidentemente é uma situação atípica. Ninguém da nossa geração passou por isso. E olha que a minha geração não é igual a de todo mundo que está assistindo a gente, não. É uma geração já cinquentona, né? Mas quem viveu isso foram os nossos pais e os nossos avós, principalmente. A última vez que isso aconteceu foi a gripe espanhola. Foi uma pandemia de grandes proporções, que nós tivemos uma em 2008, mas não foi nem de perto o que é a pandemia do coronavírus. Aqui nós enfrentamos em 2008, em 2012 foi H1N1, porém a transmissão da H1N1 era muito mais lenta, era diferente da transmissão do coronavírus por gotícula. Então é muito mais contagioso, é muito mais fácil você passar esse coronavírus para todo mundo. Por isso a importância de todo mundo manter a quarentena. Porque quanto menos pessoas tiverem sido contaminadas, melhor será o atendimento no sistema de saúde. Se todo mundo resolver sair para a rua e tem pessoas que vão ter o vírus e não vão sentir nada e passarem para as outras pessoas, o sistema de saúde pode entrar em colapso. E esse é o grande problema, por isso todos nós devemos ficar em casa. Bom, com essa recomendação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, de ficar em quarentena por conta da transmissão do coronavírus, pergunta-se como é que vai ficar as questões de direito de família, sobretudo guarda, alimentos e visitas dos avós. Bom, nós sabemos que, por ser uma situação atípica, nós temos que tentar lidar com ela pelo que prevê a nossa lei e usando também, obviamente, os princípios gerais do direito. Nesse caso, uma vez que não existe uma previsão expressa nesse sentido, o que fazer em caso de pandemia e quarentena? Não tem, né? A semana passada, a ministra Nancy Andrighi, no STJ, deu uma decisão em que condenou o pai que não pagava alimentos a ficar em prisão domiciliar. Se a gente parar para analisar, gente, prisão domiciliar para alimentos em tempos de quarentena é zero de punição, claro, né? A gente sabe que a pena não é necessariamente um castigo ou uma pena porque a pessoa cometeu um ilícito, e sim a pena de prisão significa uma espécie de coerção para que a pessoa pague. Então a prisão domiciliar, embora seja uma possibilidade, não é exatamente algo que vai ajudar a pessoa que precisa dos alimentos, em geral os filhos menores, a receber esses alimentos. Então, o que a gente tem visto é um movimento no sentido de que outros casos de prisão de devedor de alimentos que seja deferida a prisão domiciliar e que em tempos de quarentena, eu volto a dizer, acaba ficando um pouco vazia. Então já tivemos aí a recomendação de que quem estiver preso em função de dívida de alimentos deverá ser colocado em prisão domiciliar para evitar as aglomerações. Então isso já é uma questão que já está sendo resolvida dessa forma. Volto a dizer, para quem precisa receber alimentos, inócuo, não vai adiantar muita coisa, mas é o que tem para hoje. Volto a dizer, situações atípicas, decisões atípicas. Então, com relação à prisão do devedor de alimentos, já foi aplicado pelo STJ e agora também definindo as questões nos tribunais superiores e em primeira instância, de que a prisão deverá ser domiciliar para o devedor de alimentos. Com relação à guarda, gente, imagine guarda compartilhada e direito de visitas. Em tempos de coronavírus, como é que a gente vai fazer para se cumprir essa quarentena na forma orientada pela Organização Mundial de Saúde, na forma orientada pelo Ministério da Saúde, quando, por exemplo, a mãe ou o pai que está com a guarda naquele momento mora com os avós da criança, com os pais dele. Se essas pessoas forem sexagenárias, ou seja, mais de 60 anos. Então essa é uma questão que deve ser colocada. Não existe na lei nenhuma previsão nesse sentido. Existe, obviamente, os direitos dos avós. Desde 2011 existe a previsão no nosso Código Civil de que os avós têm direito de visitas, evidentemente, mas o bom senso deverá prevalecer. Para a saúde e para a própria segurança das pessoas mais velhas, nem tanto aí da criança, mas das pessoas mais velhas, essas visitas deverão ser controladas ou mesmo suspensas conforme o caso. Mas
E se a pessoa insistir e não quiser aceitar? Bom, nós temos aí, o judiciário está com os prazos suspensos, o judiciário está trabalhando também, muita gente em home office, mas nós temos o plantão judiciário, continua funcionando, nós temos como despachar com o juiz uma situação como essa. Então, em último caso, gente, procurar o judiciário, que também, obviamente, usando os princípios gerais do direito, utilizando o melhor interesse do menor, utilizando também o interesse e a proteção do idoso através do Estatuto do Idoso, deverá dar a melhor decisão cabível a cada caso. Então, temos que analisar aí as peculiaridades. Então, no caso da guarda unilateral, onde o guardião tem a guarda e o pai o direito de visitas, a mesma coisa deverá ser observada, né? Não é recomendado que as pessoas fiquem andando para lá e para cá, saindo para lá e para cá. As visitas, se efetivamente puderem ser feitas com segurança, não colocando a vida e a saúde de pessoas mais velhas e da própria criança em risco, porque se a criança também for uma criança com algum problema respiratório, ela está no grupo de risco, a mãe também pode estar nesse grupo de risco, ou o pai. Tudo isso deverá ser considerado, gente, no momento de se insistir em permanecer com essas visitas. Não se quer aqui dizer, não se deve haver direito de visitas e a guarda compartilhada tem que ser flexibilizada. Realmente ela tem que ser flexibilizada. Então o que está se colocando e o que vem sendo orientado pelos advogados de família nesse caso, pelos juízes que atuam nessas áreas de família, é usar o bom senso. Preservar o melhor interesse da criança, preservar o interesse dos pais, sobretudo o interesse das pessoas mais velhas que estão hoje realmente no grande grupo de risco que a gente tem com relação ao coronavírus. Então, não sendo possível chegar num consenso, ter uma conversa num denominador comum com relação às visitas, gente, com relação ao direito dos avós de visitas a exercer a guarda compartilhada ou guarda unilateral, em último caso, não se recomenda, justamente pela dificuldade que está sendo hoje, a gente conseguir as decisões judiciais, que se evite ao máximo chegar no judiciário, mas não havendo outra possibilidade, evidentemente que a questão pode ser levada sim ao judiciário com pedido liminar, e aí o juiz terá que analisar caso a caso, né? O que vai ser melhor para a criança, o que é melhor para o idoso, o que é melhor para a mãe, melhor para o pai. Então são questões delicadas, não sabemos como isso vai funcionar nas próximas semanas, é preciso muita cautela, é preciso mais do que nunca que deixemos as paixões de lado, né? Muitos pais se desentendem constantemente, as visitas são praticamente o pai ou a mãe pega a criança, leva, mal olha na cara da mãe e do pai. Isso vai ter que ser conversado, porque, volto a dizer, é uma situação atípica onde nós não temos precedente nesse sentido, né? E que a gente vai ter que começar a analisar com uma situação diferente, à luz da Constituição Federal, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, à luz do Estatuto do Idoso, para que a gente possa observar. E no caso dos alimentos, gente, aí eu digo para quem estiver preocupado, vou executar os alimentos agora e tudo mais. A prisão, gente, nessa situação atual de pandemia, a prisão de alimentos dificilmente vai ser deferida para a pessoa ir para o presídio. Então, o pai está devendo alimentos? Tem que ser preso? Evidentemente que sim. Porém, devido à situação da pandemia, provavelmente esse pai ou esse devedor de alimentos, seja pai ou a mãe, ou seja quem for, principalmente se esse devedor for um avô ou se for um pai com mais de 60 anos, jamais não, né? Em matéria judiciária não dá para falar jamais. Vamos dizer que dificilmente será deferida uma prisão no presídio ou numa delegacia. Provavelmente a decisão dos tribunais e dos juízes que estão na linha de frente, a decisão dos juízes será no sentido de decretar uma prisão domiciliar para o devedor de alimentos. Então é preciso muita cautela, vamos tentar evitar os conflitos, tentar conversar, mas eu não quero conversar com meu ex porque ele é intragável, porque... Gente, é o momento de pensarmos em toda a sociedade, é o momento de pensarmos nos nossos filhos, nos nossos pais, nos nossos avós. Então passe por cima dessas paixões pessoais e vamos tentar resolver a questão na conversa. Pega um WhatsApp, não precisa ir lá falar com a pessoa, explica a situação, chega num denominador comum, de repente dá para sair de carro, desce na garagem do prédio sem ter contato com ninguém. Vamos procurar agir com segurança, com cuidado, observando a legislação e as orientações da Organização Mundial de Saúde, as recomendações do Ministério da Saúde com relação a essa pandemia que nos próximos dias provavelmente vai se agravar e muito. Talvez as restrições sejam ainda maiores do que estão sendo hoje, a gente ainda não sabe, mas principalmente nesse momento e mais do que nunca, gente, bom senso na hora de decidir questões referentes a visitas, referentes aos alimentos, referente à guarda compartilhada e guarda unilateral. Beleza, pessoal? Se tiverem dúvidas, deixem aqui, manda para nós nosso e-mail.
Falem para seus amigos que a gente está aqui, que a gente está para tirar dúvidas. Eu estou fazendo várias lives no Instagram sobre essa questão. Devo também fazer uma live lá sobre essa questão da pandemia e direito de família. Eu divulgo oportunamente para vocês nas redes sociais, Direito com Elas, sempre aí trabalhando para trazer o melhor para vocês, os maiores esclarecimentos atuais sobre os mais variados assuntos. Então, divulguem, tá, pessoal? E muito cuidado, e se você puder, siga as orientações, fique em casa. No Direito com Elas são mais de 700 vídeos à sua disposição, totalmente gratuitos, sobre os mais variados assuntos. Vai estudar, quarentena não é férias, você tem que estudar, tem que se manter atualizado, manter a cabeça funcionando para não entrar em parafuso. Combinado? A gente tem um encontro novo na semana que vem, beleza? Um beijo, até lá!